Para compreendermos a teologia da Santa Missa, é necessário compreender a teologia da redenção. Essa conferência poderia se dar em inúmeras partes de horas de duração, pois estudar esse assunto supõe passar por toda a Suma Teológica de Santo Tomás e ir ainda mais além, porque a Suma é apenas uma introdução, e eu aqui tentarei fazer um resumo de cerca de meia hora, o que é um tanto pretensioso da minha parte, mas o tempo de conferência me obriga a isso. Talvez futuramente, com mais tempo e uma maior frequência de catequeses, eu possa voltar mais detidamente em vários pontos que possuem relação com esse tema. Então, como eu disse, o sacrifício, a teologia da Santa Missa, é a teologia da nossa redenção. E quando falamos em redenção, falamos de alguém cativo, e nesse caso, cativo por causa do pecado, por causa de uma ofensa contra Deus. E a compreensão da nossa redenção supõe a compreensão da natureza do pecado. E para compreender o pecado, seria necessário compreender aquele que ofende, que comete o pecado, o homem, sua natureza e seus atos, para podermos medir a gravidade do seu ato. E seria necessário também compreender o ofendido, Deus, em sua unidade e trindade, pois se mede a natureza de uma ofensa pela dignidade do ofendido. Uma ofensa é tanto mais grave quanto maior for a dignidade da pessoa ofendida, e a dignidade de Deus é infinita. Portanto, cada pecado nosso que ofende a Deus tem, de certo modo, uma gravidade infinita. A gravidade do pecado, então, decorre da majestade infinita de Deus, que, conquanto seja o sumo bem e a suma misericórdia, é a suma justiça. Foi justíssimo uma punição para a ofensa de Adão e Eva de quererem ser deuses sem Deus. Assim, diferentemente dos animais que vivem já com conhecimento necessário e infuso para atingir ao seu fim último, que é a mera sobrevivência e reprodução de certo modo, Adão e Eva, por sua vez, pela ofensa a Deus, perdem a ciência infusa, privam-se de seu fim último, que é Deus, e contraem uma culpa infinita para com Deus, pois a ofensa cometida contra Deus implica uma certa infinitude na gravidade da ofensa, em razão da dignidade infinita de Deus. A ofensa é tanto mais grave quanto maior é a dignidade da pessoa ofendida. Por exemplo, se uma pessoa desse um tapa injustamente em seu amigo e depois, da mesma forma, em sua esposa, a ofensa cometida contra a esposa seria maior, devido à dignidade maior da esposa em relação à do amigo. A culpa, ou dívida, aumenta conforme a dignidade do ofendido. Então, o homem, por si só, é incapaz de reparar uma ofensa feita a Deus, porque o obrar do homem tem em si um valor finito. Se pegássemos, por exemplo, Nossa Senhora e todos os santos, e oferecêssemos a Deus todos eles em um sacrifício de holocausto, com a finalidade de pagar a dívida contraída por Adão, ainda assim não seria pago, pois são todos homens, criaturas finitas, e como tais, incapazes por si mesmos de um obrar com méritos infinitos e de satisfazerem uma dívida de gravidade infinita. Adão, quando é castigado de maneira justíssima, recebe a promessa de um Redentor, um Salvador. E nesse instante, Adão poderia com muita razão questionar essa promessa de Deus com todas essas relações entre a gravidade da ofensa e o ofendido, entre a dívida da ofensa e o valor da satisfação, e daí concluir com muita razão a impossibilidade de uma redenção, porque somente o próprio Deus pode obrar com méritos infinitos, e portanto, somente Ele, o Criador, poderia satisfazer essa dívida contraída pelos nossos primeiros pais. Daí entramos no inimaginável mistério da encarnação daquele que dá razão ou sentido a todo o Velho Testamento. Ao contrário que quer a exegese modernista e judaizante, não é a tradição judaica a chave para compreender o Velho Testamento, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que no Velho Testamento é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, porque, como disse o apóstolo São João em seu Evangelho, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, no mundo que foi feito por ele e para ele. Ao se fazer carne, o Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana,
unindo-a de maneira hipostática à natureza divina de sua pessoa divina. Assim, o obrar de nosso Senhor Jesus Cristo possui em si mesmo um valor infinito em virtude da majestade infinita de sua pessoa divina. Uma única pessoa com duas naturezas consubstanciais, humana e divina, de modo que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Daí vemos o absurdo dos maometanos, dos modernistas, de muitos protestantes e de muitos que se dizem ortodoxos e de outros infiéis, de quererem criar um Jesus Cristo que não é Deus, mas sim que foi um profeta ou um homem extraordinário. Mas se assim fosse, então a humanidade permaneceria abandonada por Deus, perdida e cativa pelo pecado, que é o que explica a causa pela qual nós homens perdemos o conhecimento infuso que necessariamente tinham os primeiros homens, que não somente o tinham para se comunicarem, pois, como disse o pagão Aristóteles, o homem é um animal político, o que implica um caráter natural de ser sociável, mas também um conhecimento para alcançar o fim último para o qual fomos criados, que não pode estar na satisfação da matéria ou do sensível, que é uma parte inferior da nossa natureza, e sim na satisfação do nosso espírito e de suas faculdades superiores, intelecto e vontade, que são plenamente satisfeitos pelo conhecimento de Deus, pelo servir e amar a Deus. E assim, no livro das Confissões, Santo Agostinho com muita razão exclama que Deus nos fez para Ele e que o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar nele. Porém, para que alcancemos essa plena satisfação, é necessário que, como católicos, ordenemos também o nosso corpo à nossa alma e ordenemos as nossas paixões à nossa razão. No entanto, não basta que nosso Senhor Jesus Cristo tenha se oferecido em sacrifício por nós. A satisfação vicária, ou seja, a satisfação pelo outro, em si mesma não é suficiente para a nossa redenção, para pagar o preço do nosso pecado. E aqui está um erro muito grave dos protestantes de acharem que a morte de Cristo por nós basta, que é o suficiente para a nossa redenção e salvação. Ora, uma mãe inocente que se oferecesse para morrer no lugar do seu filho criminoso, sentenciado à morte, jamais seria aceito por um juiz. Justo tal coisa. Onde estaria o dar a cada um o que lhe é devido? Pois isto é a justiça, dar a cada qual o que lhe é devido. Portanto, não há justiça em um inocente morrer por um criminoso. Além disso, como eu disse anteriormente, para a compreensão da nossa redenção, é necessário entender a natureza do pecado. E uma característica do pecado é que ele é um ato intrínseco, particular de quem o comete, ou seja, o nosso pecado é nosso, e ninguém mais pode pagá-lo além de nós mesmos. Então, primeiro nos deparamos com a dificuldade da impossibilidade da redenção do homem, e agora com a insuficiência da redenção de nosso Senhor. Pois bem, daqui os senhores já podem perceber que a doutrina católica é como um castelo de cartas em que cada carta sustenta a outra, ou seja, cada doutrina católica está tão conexa com outra que, se negarmos uma doutrina católica que deve ser crida com fé divina e católica, acabaremos negando, ainda que implícita ou indiretamente, a nossa fé católica toda. E, portanto, não é sem razão que sustentamos uma posição radical como a nossa, pois não o fazemos por ser radical. Não somos uma espécie de conservador que acha que a verdade está no equilíbrio, o que em si é relativo, e até existem posições ainda mais radicais do que a nossa, mas sustentamos a nossa posição porque é verdadeira, e assim salvaguardamos a doutrina católica em sua integridade, fugindo não somente das heresias, mas de todo e qualquer erro doutrinal, conforme a própria Igreja nos ordena fazer. Voltemos então ao problema da insuficiência da redenção de Nosso Senhor. Tal problema, Nosso Senhor, em sua suma sabedoria, resolveu através da Santa Igreja, seu corpo místico, que une nossas almas de tal modo a Ele, que Ele mesmo se identifica com sua Igreja.
Quando Nosso Senhor aparece a Saulo, que viria a ser São Paulo, quando este perseguia os cristãos, ele questiona o porquê Saulo perseguia ele. E Saulo poderia com muita razão dizer: Mas Senhor, eu não vos persigo, mas sim persigo os cristãos. Nosso Senhor seria um tanto impreciso nesse momento por não se referir àqueles que estavam sendo perseguidos por Saulo como seus discípulos, a não ser que tais discípulos estivessem de tal forma unidos a ele que se identificassem com ele. E de fato essa união acontece pela graça do Espírito Santo, que se vale como canal de graça dos sacramentos, que estão de certa forma no âmago da igreja, em especial o batismo, que é a porta de entrada para a Santa Igreja e, portanto, é o que nos une a Cristo. Portanto, é tal essa união nossa com o nosso Senhor que podemos dizer que quando nosso Senhor morre na cruz, nós morremos ali com Ele. E ao aceitar o sacrifício que satisfaz uma dívida de valor infinito, Deus aceita o nosso sacrifício e a nossa satisfação pela nossa identificação com nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, se no centro da Santa Igreja estão os sacramentos, no centro dos sacramentos está a Santíssima Eucaristia, que é a forma como atualizamos ou renovamos de forma incruenta aquele mesmo sacrifício de Cristo na cruz e, consequentemente, renovamos ou atualizamos o nosso sacrifício na cruz. Portanto, a Santa Missa, de certo modo, deve ser o centro da vida do católico, deve ser o centro de tudo. Então, eu voltarei nesse ponto quando iniciarmos a última e brevíssima conferência de como participar da Santa Missa. Dito isto, entramos na segunda parte dessa conferência, que é o rito romano tradicional. Antes de certos aspectos materiais e visíveis da Igreja serem tomados pelos modernistas e por outros inimigos da religião católica, a Igreja possuía diferentes ritos ou maneiras de se rezar a Santa Missa. Por tradição e pela excelência desse rito sobre os demais, nós guardamos o rito romano, cuja excelência não é arrogada por nós, mas sim pelos próprios papas que afirmaram que o rito romano é o mais perfeito e é o que remonta a São Pedro, príncipe dos apóstolos. A Igreja Católica era composta de igrejas independentes e o rito romano era um dos ritos da Igreja Latina, enquanto as demais igrejas que compunham a Igreja Católica e que eram igrejas orientais possuíam vários ritos, como o rito bizantino e o rito copta. Infelizmente, há uma tendência até entre quem se vê como sede-vacantismo, que se diz sede-vacantista, de recorrer a algum dessas igrejas orientais para fugir da missa nova entre aspas, entre muitas aspas, e compensar a falta de uma missa tridentina. Porém, o problema do rito da missa nova não é somente a teologia por debaixo dela, que substitui a teologia da redenção por uma nova teologia que os próprios modernistas chamam de teologia do mistério pascal, que é uma teologia modernista que acentua os aspectos positivos, por exemplo, a ressurreição, em detrimento dos aspectos negativos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a tal ponto que não fique no ordinário do rito Novus Ordo nenhuma menção clara ao aspecto de sacrifício para expiar o nosso pecado, que é o fim propiciatório negado pelos protestantes e que é um dos 4 fins da Santa Missa, que são o fim de adoração, chamado latrêutico, o fim de agradecimento, chamado eucarístico, o fim de rogar ou suplicar, chamado impetratório, e o fim de expiar as nossas faltas, chamado latrêutico. E o problema da missa nova tampouco se limita ao problema da liberalidade que o rito concede ao celebrante para que ele possa fazer como que um rito próprio dele, de modo que cada celebrante reze uma missa nova conforme lhe aprouver ou conforme agradar mais àquela comunidade que ele preside. Pois para a teologia modernista, o celebrante já não é mais um sacerdote, mas sim um mero presidente da Assembleia, que é quem oferece aquela abominação que chamam de maneira herética e blasfêmica de missa, pois a missa nova pode ser tudo menos o verdadeiro sacrifício católico da Santa Missa. Mas, além desses 2 problemas, há também o problema da missa nova ser rezada unacum,
ou seja, em comunhão com o clero de uma falsa igreja. E esse problema está presente em todos os lugares que se valem de ritos orientais. Por mais que haja a aparência de catolicismo, de tradicionalismo, e o mesmo, portanto, se estende às missas tridentinas de Itaúnacum, pois a Santa Missa serve antes de tudo como um ato da Igreja, de todo o corpo místico de Cristo, e secundariamente serve para o benefício particular dos fiéis, dos membros desse corpo místico. Para os modernistas é o contrário. O mais importante é o benefício particular dos fiéis, mas essa é uma noção antes de tudo humanista, que coloca o homem no centro de tudo, inclusive em detrimento de Deus. E essa é uma das chaves para entender essa religião conciliar, que é uma religião humanista. Entretanto, se os modernistas estão errados em negar que a Santa Missa serve, antes de tudo, como um ato da Igreja toda, então segue-se daí que a Santa Missa não pode ser oferecida senão através de um ministro católico, oferecendo o sacrifício em união com o clero que constitui a verdadeira Igreja. Não é o caso de quem oferece uma missa tridentina em comunhão com Bergoglio, e nem tampouco de quem oferece uma missa num rito oriental em comunhão com um patriarca cismático e herético. Para quem quiser aprofundar esse tema da missa Unacum, recomendo acessarem o site do Seminário São José, que é seminariosãojosé.org, e buscarem lá o artigo do reverendo padre Antoni Cecada sobre isso, intitulado de O Grão de Incenso, Sede Vacantistas e as Missas Unacum. Outro problema das missas tridentinas, e esse é o caso da maioria das missas tridentinas, mesmo válidas e lícitas, é o de serem rezadas de acordo com o Missal 1955 ou de 1962, que possuem pouca diferença e que são mais ou menos infectados do que o grande liturgista e reformista Dom Guéranger chamava de heresias antilitúrgicas, que não são propriamente heresias, mas sim perversões do sentido litúrgico da piedade católica e dos princípios católicos, e consequentemente afetam a doutrina católica. E afetando a doutrina católica, cedo ou tarde tende a afetar a crença ou a fé daquele que reza conforme tal modo afetado. Pois é exatamente aquilo que disse um dos que ajudaram a destruir a liturgia católica no processo de caminhada até a Missa Nova, o bem conhecido Ferdinando Antonelli, que com muita razão disse que, na liturgia, toda palavra e todo gesto transmite uma ideia teológica. E se mudamos a teologia da liturgia, corremos o risco de mudar a forma como cremos. Enfim, para finalizar essa conferência, lerei um breve texto publicado pelo Seminário São José no final de abril deste ano. Abre aspas. Neste ano, conforme o rito tradicional de São Pio X, ou a liturgia de 1954, ano precedente às deformas dos modernistas no missal, que é o rito ou a liturgia que o Seminário São José segue, a Santa Igreja, dentro da oitava da solenidade de São José, sob os títulos de confessor e patrono da Igreja Universal, neste dia, 31 de abril, celebra também, além do terceiro domingo depois da Páscoa e da comemoração de Santa Catarina de Siena, Virgem, as primeiras vésperas da antiquíssima festa dos apóstolos São Felipe e São Tiago Menor, que em 1955 foi transferida graças à invenção da festa, colocada em 1º de maio, de São José Operário, que também substitui a antiga festa e a oitava dedicadas a São José, a fim de, abre aspas, cristianizar o, abre aspas, Dia dos Trabalhadores, que é uma data marxista. Foi através de tal festa inovadora e mal sucedida que não somente rebaixaram e desviaram o culto católico ao glorioso e castíssimo São José, tirando dele o valor do digníssimo título de patrono da Igreja Universal, mas, de certo modo, ainda consagraram nesta festa o, abre aspas, movimento litúrgico, exatamente naquilo que o inspirou desde o começo do século XX, a saber,
a experiência de uns 7 anos do modernista Dom Lambert Baldwin, que era beneditino, como padre operário do, abre aspas, Instituto dos Missionários Operários, fundado em 1894 por um bispo. E daí, diz um padre jesuíta que escreveu sobre o movimento litúrgico nos Estados Unidos, de modo que sua experiência como padre operário teve uma tremenda influência sobre seu interesse litúrgico, fecha aspas. Então, não é à toa que, dentre suas noções heréticas e protestantizantes da liturgia católica, Dom Baldwin chegou, através do igualitarismo e de falsas dicotomias, a certas conclusões usando estes mesmos termos que estão entre aspas. Abre aspas. Os clérigos são os aristocratas da liturgia. A liturgia não é somente para uma elite, mas para todo o povo de Deus. A liturgia se colocava, abre aspas, fora do alcance dos cristãos comuns. Fecha aspas. Deve-se ter, por fim, o democratizar a liturgia e outras coisas semelhantes que, como vocês sabem, são linguajares marxistas. Bem, foi com essa finalidade de democratização da liturgia que, a exemplo do cardeal Mercier, vários prelados conseguiram da Santa Sé, sob o pontificado de Pio XI, a permissão para que os fiéis cantassem junto com o coro nos atos litúrgicos, prática que o Papa São Pio X reservara exclusivamente ao coro e que acabou servindo para tornar cada vez mais frequente a concessão dos ordinários para a celebração do que viria a ser chamado de missa dialogada, entre aspas, fundamentada também no termo participação ativa, que foi como um cavalo de Troia falsamente atribuído ao Papa São Pio X e infelizmente adotado por Pio XI e Pio XII, e fundamentada ainda numa falsa noção protestantizante do que é a verdadeira participação do fiel na Santa Missa, que é eminentemente espiritual e em ordem a uma união com a vítima pascal, e, portanto, não é eminentemente corporal ou exterior, como querem os modernistas, agindo em detrimento do recolhimento e do silêncio dos fiéis, que são necessários para uma melhor participação espiritual, que era o que São Pio X queria. E os senhores, compreendendo esses espíritos, princípios e fins acatólicos ou anticatólicos que, no século XX, inspiraram o movimento litúrgico, desde a missa cantada por todos os fiéis ou da missa dialogada, até chegar à missa nova, queira Nosso Senhor que nós católicos, que buscamos restaurar tudo em Cristo, rejeitemos, ao contrário dos liberais, toda e qualquer tentativa de conciliação do catolicismo com o espírito e os princípios deste mundo moderno, inclusive no âmbito litúrgico. Afinal, oramos aquilo que cremos. Lex orandi, lex credendi.